bem? Meu nome é Ananda, esse é meu canal e hoje eu quero compartilhar uma coisa muito legal com vocês, que foi um sonho que eu realizei de fazer trabalho voluntário na Índia. Dá uma olhada aí nas imagens para ver um pouquinho como foi isso e depois eu vou te explicar como que você também pode fazer para realizar esse sonho. Não, bebê. Hello. Easy. Bom, meu intercâmbio de trabalho voluntário na Índia, eu acho que ele começou há muito tempo a se desenhar, porque eu sempre tive esse sonho de conhecer a Índia. Eu acho que é um país fantástico e eu sempre tive essa ideia de, tipo, quero ir pra Índia porque eu acho que é um país muito diferente, com uma cultura diferente, vai ser uma experiência que vai me enriquecer muito. E quando eu estive na Índia, eu tive certeza que tudo que eu tinha sonhado sobre a Índia era verdade. O país é realmente muito diferente, a cultura deles, a importância que eles dão para a espiritualidade. E, por outro lado, eles são um país muito que necessita muito, né? Ele é um país bem pobre, então tem bastante desigualdade e tem muitas instituições lá que realmente precisam de voluntários e que realmente precisam do trabalho voluntário. Então, como começou assim essa minha busca de uma vaga de trabalho voluntário na Índia? Bom, eu não fui pra Índia pra fazer trabalho voluntário. Eu fui na Índia principalmente por causa de um retiro espiritual, e eu conto isso em outro vídeo, se alguém quiser dar uma olhada, no norte da Índia, que é assim um lugar não tão comum, um destino de viagem não tão comum. Mas já que eu ia estar na Índia, eu pensei assim, nossa, a Índia é tão grande, né? Então eu vou lá fazer esse retiro, eu já vou aproveitar para também fazer trabalho voluntário. Como trabalhar voluntariamente na Ásia, em algum país da Ásia, sempre teve nos meus planos, eu tinha me inscrito num site que se chama Workaway. Eu dei uma pesquisada em vários sites e tem muita coisa legal, assim, de plataformas que tu pode encontrar trabalho, mas eu acredito que o Workaway é um dos sites que mais tinha vagas, né, pelo que eu pesquisei, mais possibilidades. Porque tem alguns outros sites que são mais, por exemplo, para trabalhar em fazenda ou alguma coisa assim. E o Workaway, ele é um site que ele tem todos os tipos de vaga. Então, assim, eu fiquei quase louca no Workaway a primeira vez que eu entrei, porque tem muita vaga mesmo. Tem trabalho com animais, que foi o que eu fiz, né? Tem trabalho com idosos, tem trabalho com crianças. Na Índia tem vaga, por exemplo, em monastérios, para tu ir lá no monastério só de mulheres, aprender sobre o budismo e ajudar a instituição. Tem vagas de comunicação para a galera que é dessa área. Enfim, é um infinito, tem muita coisa mesmo e quase todos os países. Então isso é muito legal assim do Workaway. Só que, claro, tu vai ter que pagar uma taxa, né? Então tem que olhar direitinho quanto vai custar. Tu pode pagar uma taxa ou única ou pagar uma taxa anual, que daí tem que ser renovada, que foi o que eu fiz, porque eu não sabia por quanto tempo que eu ia usar o Workaway, e agora eu quero renovar e eu acho que eu até quero pegar essa que é pra sempre, porque é uma forma fantástica de viajar gastando pouco. Então, eu entrei lá no Workaway, coloquei Índia, coloquei mais ou menos algum lugar que estivesse perto da região que eu já ia estar por causa do retiro, e comecei a olhar as vagas. Aí o que acontece? Você vai ver a vaga, vai ver as vagas que você gosta e aí você vai mandar um e-mail para essa vaga e eles vão te responder falando se você pode ou não ir na data que você quer, né? Porque às vezes já tem muita gente, está muito perto, eles não têm lugar disponível. Essa instituição que eu fiz, que é a People Farm, ela tá bem cheia sempre. Então eu consegui, assim, por sorte, alguém que desistiu, alguma coisa assim, e eu consegui ficar 2 semanas. Nas 2 semanas eu pagava como se fosse... se eu ficasse menos de 2 semanas, eu ia pagar tipo 600 rupias por dia, que ia dar mais ou menos uns 30 reais. E se eu ficasse mais de 2 semanas certinho, 14 dias, eu ia pagar 300 rupias por dia, como se fosse 15 reais por dia pela acomodação e todas as refeições. Então, por mais que pagasse, era tão pouco e eu fiquei tão apaixonada por essa instituição que eu decidi ir pra lá. Eu até olhei algumas com criança e tal,
Mas bom, se vocês olharem o site da People Farm ou se vocês olharem o Instagram, vocês vão entender. Porque o trabalho que eles fazem é feito com muito amor, assim, as redes sociais são muito legais, assim, os vídeos, eles contam as histórias dos animais. É um trabalho muito legal, muito bonito, eu fiquei apaixonada e mandei e-mail e aí fui aceita e fiquei super feliz de ir pra lá, nem pensei em ir pra outro lugar. Na Índia, desde que eu cheguei lá, uma coisa que me chamou muito a atenção é que tem muito animal abandonado, né? Eu morei 5 anos na Austrália e na Austrália a gente não vê animal abandonado, porque o governo tem um controle muito bom e tal, mas aqui no Brasil também é um problema bem comum, né? Mas na Índia esse problema consegue ser ainda pior do que no Brasil, assim, é muito animal mesmo, gente, e é muito triste, é uma coisa que me dói o coração ver tanto animal na rua largado e sofrendo. E eu falo não só cachorro, né, mas mesmo as vacas, por mais que tenha essa história que vaca lá é sagrado, não é bem assim, elas sofrem bastante, elas são abandonadas e tal. Cachorro, gato, porco, macaco. Então, o que essa instituição faz, né? Ela foi fundada por um indiano e uma americana, que eles trabalhavam em Delhi, primeiro, que é a capital da Índia, e eles pegavam os cachorros de rua e castravam eles. Só que em Delhi tem muito cachorro, e eles viram que eles pegavam, castravam e não tava dando uma diferença. Então, eles preferiram ir para um lugar mais distante, fica em Dharamshala, a fazenda, e eles resolveram construir essa fazenda com essa ideia de ali poder tratar todos os animais da região. Então eles recolhem os animais da rua, castram, os animais que estão em situação muito precária, que estão com problema e tal, eles ficam lá por um tempo até se recuperar e depois são soltos, os adultos, né? E os filhotes, como eles vão ter mais dificuldade para poder sair para a rua, se eles cresceram lá porque estavam com algum problema e tal, eles ficam com eles e até tentar adotar eles. Até que alguém adote eles. Quando eu tava lá, acho que tinha uns 20 cachorros, mais ou menos, entre tratamentos que estavam para adoção. Muitos, graças a Deus, estavam sendo adotados. E aí tinham mais várias vacas que chegavam lá muito machucadas, que foram abandonadas. Eles têm um porco, que é o porco feliz, né? Que eles pegaram porque se eles deixassem na rua ele ia virar comida. Então, tipo, a fazenda é vegana, né? Então todas as alimentações são veganas. E eles têm muito essa ideia assim, esse animal tá sofrendo e tal, se a gente deixar na rua ele vai morrer porque alguém vai comer ele. E é bem assim mesmo, né? Então, tipo, como eles são veganos, eles querem proteger os animais, eles recolhem os animais e cuidam pra dar uma velhice, pelo menos uma morte digna pros animais, né? Porque muitos animais que não têm mais serventia são abandonados e acabam sofrendo. Aí essa fazenda tem também a parte de produção de alimentos, né, que eles plantam várias espécies de vegetais, que eles comem e também algumas coisas eles produzem, alguns produtos. Então eles têm uma linha, né, de produtos veganos que eles vendem, que tem, por exemplo, o Vegantella, que é uma Nutella vegana, que é maravilhosa, é muito boa mesmo. O problema é ficar viciado nela. Eles têm algumas folhas que eles vendem, eles têm pasta de amendoim, tem alguns snacks e granolas, então eles têm várias coisas que eles vendem também, que eles produzem e vendem lá. Então basicamente o trabalho é cuidar dos animais e também ajudar na parte da fazenda quando sobra tempo, né? Então o dia a dia lá é mais ou menos assim, começa todos os dias tem uma caminhada matinal com os cachorros, então a gente escolhe alguns cachorros para levar para passear, né, tenta sempre levar, a gente não consegue levar todos, né, a gente leva 2, 3 no máximo, porque como eles são cachorro de rua, eles não estão acostumados a passear na coleira, então eles ficam descontrolados, e aí a gente acaba só levando alguns, e aí depois no outro dia tenta levar outros. Aí depois a gente volta, daí a gente faz essas coisas tipo, recolher cocô, dar banho, se alguém precisa tomar banho, ajudar os veterinários a fazer curativo, segurar os cachorros, né, que precisam tomar medicação, alguma coisa assim. Os cachorros que estão mais debilitados, eles saem, voltam para as gaiolas, para poder dar uma passeada. Então a gente fica em função disso. Aí depois, se a gente ainda tem tempo, né, tá o horário de trabalho, a gente fica na fazenda, adubando, plantando, esse tipo de coisa. E aí depois almoça
e aí depois à tarde é livre, assim, então dá pra passear. Ali perto tem Dharamshala, que é a cidade do Buda, né? Meu Deus do céu, do Dalai Lama, não se fosse do Buda, mas do Dalai Lama já tá ótimo, né? Que é onde o Dalai Lama vai às vezes dar algumas conferências, né? Onde ele tem casa. Então é bem lindo Dharamshala, essa região é toda montanhosa, é muito bonita, assim, é super pacífica, é uma vila muito pequenininha. Dá pra se locomover de ônibus bem fácil, eu pegava ônibus pra ir pra Dharamshala, voltava. A gente lá ficava nos quartos coletivos, então conhecia pessoas de outros lugares. Quando eu tava lá, fiquei com uma colombiana e uma espanhola. O inglês por aí não precisa ser ótimo, mas é bom você ter uma noção básica, para pelo menos você conseguir entender e se comunicar e ajudar. É um lugar bem rígido lá, então tem muitas regras do horário do almoço, do horário do jantar, de como fazer isso, de como fazer aquilo. Então tem que ser assim, tem que respeitar as regras, tem horário para chegar, não é um lugar de festa, não tem nem confraternização. O pessoal de lá gosta bastante de debater, de ter novas ideias, de conversar, então na janta sempre rola assim os debates, umas trocas de experiência. Essa questão do veganismo, né, bem forte, do sofrimento, eles têm essa ideia de que você tentar causar um menor, porque tem aquele footprint de carbono, né, de quanto a gente, digamos assim, a gente usa do meio ambiente, quanto de mal a gente faz para o meio ambiente, e eles têm essa ideia mais de um footprint suffering. Então eles têm essa ideia do quanto de sofrimento a gente causa, né, para os animais, e quanto de sofrimento a gente causa para o planeta só de estar vivo, e como a gente pode diminuir isso, sendo através do nosso consumo, através das boas ações. Então o pessoal lá, assim, é sensacional, são pessoas fantásticas, eu admiro muito o trabalho deles, é um trabalho muito sério, eles são muito comprometidos, os animais são muito bem cuidados, então é um lugar que eu tive uma experiência fantástica, então super, assim, acho um lugar muito legal de fazer trabalho voluntário. Mas sei que também na Índia tem outros 1000 trabalhos voluntários que com certeza estão precisando. Mas esse vídeo é mais assim para dizer para quem tem trabalho, tem vontade de ir para a Índia ou para qualquer lugar para fazer trabalho voluntário e está pesquisando sobre isso, vá, é uma experiência fantástica e é uma experiência que dá vontade de fazer mais e mais sempre. Então, se você tem umas férias aí, a menina que tava comigo no mesmo quarto, ela tava em férias no trabalho e ela saiu da Colômbia para fazer isso na Índia. E eu acho que é uma experiência fantástica para quem é e para quem não é vegano, para quem é ou não é vegetariano, para quem tá querendo se descobrir mais. Pra mim foi muito tranquila a alimentação, mas eu fiquei bem gordinha. Aliás, eu já tava gordinha na Índia. Porque a gente comia arroz e lentilha de manhã com pão normalmente, arroz, lentilha, pão e legumes tipo na hora do almoço, e arroz, lentilha, legumes e chapati à noite, que chapati é o pão, né? Então uma alimentação bem tradicional deles e uma alimentação bem natural, né? Não tem assim muita porcaria, digamos assim. Então, pra quem não tá acostumado com uma alimentação tão natural, é legal levar algumas coisas, snacks, algumas coisas pra... Essa questão do lixo na People Farm é bem interessante também, porque tudo que você faz, tudo que você produz de lixo, você tem que levar embora com você. Então, se você levar um salgadinho, você comer, você tem que levar aquela embalagem. E é muito bom pra te dar uma noção de quanto lixo tu tá produzindo, né? Lá não tem papel higiênico, se você quiser você pode levar, mas aí você tem que dar um fim para esse papel higiênico, mas tem a duchinha higiênica. Quem tá pesquisando sobre Índia já foi, sabe como é que é isso, a gente se acostuma. Tudo que é produto que você for usar, independente, você tem que levar, e eles pedem que de preferência os produtos sejam biodegradáveis, né? Ou os produtos para que não contaminem, né, o solo e a água deles na fazenda. Então é legal, é uma experiência bem completa, assim, que te faz refletir de diversas maneiras. Eu saí de lá, eu era vegetariana, saí vegana, agora eu queria uma voltada, mas consumo o mínimo possível de produtos de origem animal. E é muito legal, assim, pra pensar tudo isso, e são pessoas muito interessantes, então é uma experiência que eu super recomendo. Ficam aí mais algumas imagens desse meu tempo lá, que foi bem enriquecedor. E qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem ou um e-mail, que eu vou adorar responder. Tá bom, gente? Um beijo, até mais!
É.